Estou aqui na fábrica da Samelo, Franca, conversando com uma pessoa muito especial que já tem... Qual que é o nome do senhor mesmo, senhor? Cícero Gonçalves Silva. Quantos anos o senhor mora aqui em Franca? 34 anos. O senhor vem de onde? Santo André. Santo André? Mas sou oriundo de Alagoas. Alagoas? A cidade de São Miguel dos Campos. Por que o senhor veio para Franca? Eu vim para Franca porque conheci Franca aqui no ano de 1970 e ao chegar aqui eu deparei com um clima muito bom. Eu morando em Santo André, um clima muito frio, muito não dando condição de saúde, e gostei da cidade e empreendi quando eu me aposentasse eu voltaria, aliás, eu viria para Franca, né? E estou aqui já há 34 anos. 34 anos. O senhor tem uma família bonita, né? Na sua família, 9 filhos, 34 netos, 12 bisnetos. É uma familhona grande, a né? A família dela, né? É. E a minha, eu tenho filhos, tenho 3, tenho 12 netos e aproximadamente 10 bisnetos. Parabéns! E aqui em Franca o senhor chegou, gostou da cidade mesmo? E fiquei. E ficou. Fiz como Júlio César. Cheguei, vi e venci. Venceu. E é um vencedor. Sr. Cícero, esse nome do senhor é por causa daquele político famoso? Normalmente o famoso Padre Cícero, né? Padre Cícero. Minha família, dos meus avós, eles tinham como devoção o Padre Cícero, né? Eram católicos e tinham como devoção vários ídolos, né? Que o católico é sempre idólatra, né? Sim. E então eles tinham imagens, muitas nas paredes da casa, e evidentemente a do Padre Cícero estava lá também, né? Sim. E no ato da gravidez de minha mãe, isso é a história que eu tenho a contar. Minha mãe contava que ela, confiando, né, segundo a crença dos católicos, ela confiando que o Padre Cícero, ele resolvia o problema do parto dela quando eu nascesse. E ela poria o nome dele nesta criança que nasceu, que foi esse que vos fala nesta hora. O senhor tem quantos irmãos? Eu não tenho, sou filho único. O senhor é filho único? Sou filho único. Que... Eu não tenho sobrinho de espécie alguma. De espécie alguma. Sr. Cícero, que bom conversar com o senhor. Agora, o senhor é amigo do pastor Juvenal. Sou muito amigo do pastor Juvenal. O senhor conheceu o pastor Juvenal antes dele conhecer Franca? Antes... Eu não sei se ele conhecia, né? Eu sei que no ano de 70, ele sendo oriundo de Marília, né? A região Marília, Presidente Prudente, aquele Lins, aquele setor por ali, ele é oriundo daquela região. E ele morava em Santo André, trabalhando numa fábrica de vidros, a vidraçaria CVB, a Companhia de Vidros Brasileira, né? E eu conheci ele na igreja quando aceitei o Evangelho de Cristo. E ele foi dirigir a congregação na qual eu estava cooperando, né? Ainda como membro na ativa. E ele chegou e ficamos ali praticamente 4 anos. Ele chegou em setembro aproximadamente de 67, o ano 67. E saiu no ano 70, em 1º de março do ano 70, ele veio para Franca, reger o campo de Franca, né? E aqui ficando 5 anos, ele voltou para Santo André, eu ainda estava lá. E no final de 81, do ano de 81, eu me dirigi para Franca, já aposentado, e trabalhando depois que construí uma casa para mim, me deram o apelido de pedreiro e eu vim trabalhando de pedreiro aqui em Franca. Aqui em Franca. Isso depois da minha aposentadoria, né? A aposentadoria do senhor foi como metalúrgico? Foi na metalurgia. Eu trabalhei na Mercedes-Benz, trabalhei na Willys Overland do Brasil e encerrei a carreira na COFAP. COFAP.
Que ótimo. Amortecedores. COFAP atualmente, as peças forjadas dos carros, praticamente todas da COFAP atualmente. COFAP. Eles começaram como fabricação de camisas para recondicionamento de motores. E dessas camisas fabricava o anel, fabricava o pistão, e eu trabalhando numa outra firma, usinava as peças fundidas da COFAP. Até que a COFAP começou a usinar as suas próprias peças. E quando eles cresceram muito, que eram de 3 judeus, a COFAP, Bernardo Kaczynski, Abraão Kaczynski e Maurício Kaczynski. Eles eram donos de uma firma de autopeças em São Paulo, chamada Três Leões. E compraram essa firma em Santo André, e dali eles progrediram. E hoje a COFAP é uma cidade. Ela tem pavimentação em Santo André, Mauá, São Bernardo do Campo. Eles pegaram aquele triângulo lá no final da saída de Santo André para Paranapiacaba. O senhor trabalhou quantos anos lá? Eu trabalhei 21 anos na metalúrgica. 21 anos. Num trabalho intenso, né? Muito movimento. Era muito movimento e na época tinha trabalho para nós. Eu confesso para o senhor pastor que não tenho diploma de nada na vida. Eu fiz 2 anos de escola e fui trabalhar usando simplesmente Deus me dando a condição de usar a mente para aprender o setor metalúrgico, e eu fui trabalhar como ajudante de torneiro mecânico quando entrei numa firma chamada CIMA, Companhia de Material Automobilístico. E nessa firma eu fui desenvolvendo a minha mente, saí dela como torneiro mecânico e fui trabalhar na Mercedes-Benz, depois de 6 anos que trabalhei nesta firma. Fui para a Mercedes-Benz trabalhar como retificador. Esse retificador universal, porque tem o retificador de ferramentas, tem o retificador universal e tem os torneiros e fresadores, são as categorias, as profissões que existem dentro da metalúrgica. E eu fui trabalhar como retificador na Mercedes-Benz. Saindo da noite não tinha condição de permanecer no trabalho, pois o próprio médico da fábrica, Dr. Garcia, falou: sai daqui, senão você vai apodrecer os seus joelhos. Porque a Mercedes-Benz ela é construída em cima de uma propriedade que quando chove assim, por exemplo, alagava tudo aquilo, era uma terra totalmente úmida. E quando foi construída a fábrica para nós irmos lá trabalhar, a umidade, a friagem subia pelos joelhos e os meus joelhos ficaram inchados. E eu tive que sair dali para não ficar pior, né? Para a situação não agravar. O próprio médico mandou-me sair dali. Do serviço. Então, quando eu saí da Mercedes-Benz, fui para trabalhar no Elevadores Otis. Não sei se eu já ouvi. Já ouvi falar. Trabalhei no Elevadores Otis, mas foi 2 tempos. Foi 2 meses seguidos. Prometeram melhora de salário com 60 dias. Isso não veio. A Willis Overland do Brasil lançou no classificado da Gazeta Esportiva, precisando de retificador, e eu fui para o Willis Overland do Brasil. Eu trabalhei 4 anos e meio na Willis Overland do Brasil. Quando saí de lá, foi a mudança do Dolfini para o Gordini, e eles começaram a trabalhar com a fábrica da Renault lá dentro, né? A Ford já estava em negociata com a Willis, até que comprou a Willis. E nessa ocasião houve uma demanda de mão de obra, e a fábrica demitiu na época 5.000 funcionários, e eu fui um deles no meio desses. Saindo dali, trabalhei 4 anos numa fábrica de máquinas para a indústria de macarrão. Fabricava máquina para a indústria de macarrão. Sim. Né? E então ali fiquei mais 4 anos até que fui para a COFAP. Na COFAP encerrei minha carreira como retificador de ferramentas. Saindo da Willis Overland do Brasil como ferramenteiro de máquinas, sem ter diploma nenhum na minha vida. Mas é um vencedor, um vencedor. O senhor, o senhor cavou o caminho.
encerrei minha carreira, É, graças a o Deus. senhor construiu o caminho do senhor Construí, de vida. E eu estou seguindo agora o caminho da felicidade, que é o que Deus me dá, o meu ganho de cada dia, o meu pão de cada dia, que Certo. Deus não deixou faltar até agora para mim e minha esposa. E estamos lutando até Aqui o na dia que cidade Deus- de Franca. Aqui na cidade de Franca. Que coisa boa. Aqui eu me dei muito bem, conheço, tenho muitos amigos, fiz muitos amigos aqui, que o meu lema, pastor Ronaldo, não é procurar inimigo, o meu lema é fazer amigo. Inclusive li um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dali Carnegie. Dali Carnegie. Mas aquele livro é fantástico, ele mexe com a cabeça da gente, né? Eu devo muito, muito, muito a Aquele leitura autor. daquele livro, aquele autor. Um pensamento sadio, né? Não, ali o que Bonito. ele fala, o que ele escreveu ali, a pessoa tendo desenvolvimento na mente, sem nenhum empecilho que venha a atrapalhar, porque às vezes as pessoas dão-se a miséria do mundo e ele esquece que tem que ler. É o que eu gosto muito. A leitura, ela dá luz pra A gente. leitura é a salvação da humanidade, se a humanidade quisesse ler, né? Muito bom. E nós temos um livro que é o Lâmpada para os Nossos Pés, que é a Palavra de Deus. E aquele livro que o senhor faz menção está alicerçado no pensamento, no pensamento bíblico. o pensamento bíblico, né? Como fazer amigos, como influenciar pessoas. As pessoas precisam de uma forçazinha, porque essas demais, precisam de uma luz, né? Essas Isso demais bom. filosofias que existem, pastor, desculpe, eu vou interromper a sua palavra. Essas demais filosofias que existem de Maomé, Confúcio, Buda e outros filósofos, eles leram as escrituras. Beberam lá na fonte. Beberam a fonte, para depois eles lançar dizendo que é a autoria deles. Se não entende? Quem foi Maomé? Está aí o resultado. Os terroristas. Porque ele foi um sanguinário. Maomé foi um sanguinário. Eu tenho a biografia dele. Entendeu? Eu tenho uma coleção de livros, os grandes personagens da história universal, e este Maomé está incluído. Bom, Maomé, Buda, Confúcio, estão todos incluídos. Eles buscaram um pensamento, mas só que eles não tiveram toda aquela abrangência do conhecimento da graça de Deus. Não. A graça de Deus não, porque aí eles tiraram para eles que eles recebessem as honrarias, eles, os filósofos, recebessem as honrarias. Onde os gregos antigos eles não quiseram essas honrarias para eles. Como os demais, Sócrates, Aristóteles, Platão e assim por diante, os demais. Diógenes andava procurando um homem com a lanterna acesa em pleno meio-dia. É o pensamento, né? E quem dá a verdadeira estatura do ser humano é a Bíblia. A Bíblia. Né? E os princípios de Jesus. Não foge, porque Jesus veio cumprir as Escrituras, né? Certo. Ele, próprio Deus, veio mostrar ao homem, porque os escritores escreviam em pergaminho, folha de palmeira, e o papel não existia, então, pele de animais, né? Eles escreviam, e aquilo podia extraviar, mas Deus não deixou isso acontecer. Deixou que aparecesse homens que fossem revivendo aquilo e trazendo até os nossos dias atuais. Que coisa boa. Estou aqui conversando com um amigo em Franca e nós estacionamos o carro aqui na fábrica do Samelo. A gente lembra do Sr. Wilson e hoje comandado pelo diretor, o Miguelzinho, que é o neto do Sr. Miguel Sábio de Melo, que é um dos fundadores da Samelo aqui em Franca. É um lugar bonito e nós escolhemos esse lugar para registrar essas imagens aqui, junto com o Sr. Cícero falando das histórias dele bonitas e da experiência. Um homem forjado pela a vontade de conhecer, a fome do saber. Parabéns para o senhor. Muito obrigado, pessoal. Esse aqui é o pátio da chegada da fábrica da
Samelo, aqui em Franca. São árvores testemunhando um bom tempo de história dessa grande indústria de calçado. Nós estamos aqui dentro do pátio da fábrica conversando com o senhor Cícero, né? Um amigo que tem uma história bonita. Aqui em Franca ele conheceu uma pessoa que conheceu uma família imensa, né, da Vicentina. Verdade, Como que foi esse? Minha esposa. Isso aí aconteceu com o falecimento da minha primeira esposa. Ela já há 19 anos vinha sofrendo de um diabetes, e este diabetes foi se propagando de uma maneira descomunal, né? Provocando outras enfermidades, que o diabetes é uma doença que ela complica, através da contaminação no sangue, ela vai complicando e trazendo outras enfermidades. Inclusive a osteoporose foi o que mais sacrificou a minha esposa, a primeira, que causou nos seus ossos essa tal doença da osteoporose. Sim. E quando, já há uns 6 anos e 8 meses que eu vivia na cabeceira da cama dela, ela, levantando-se do sofá para ir até a cozinha, pegar um pedaço de bolo para comer, que eu tinha feito um bolo, e ela ia comer aquele pedaço de bolo. No que ela levantou, voltou, quando ia sentar no sofá, quebrou o fêmur. E nesta quebra do fêmur, levou para o hospital o Dr. Cláudio Ortiz, foi o ortopedista dela. Ele operou, tal, mas ela gorda, a carne muito gorda, e na operação não cicatrizou, e dali causou infecção generalizada, e ela veio a falecer. E nesse falecimento, nessa estada dela no hospital, 15 dias antes da morte dela, aconteceu que essa senhora, Vicentina, que hoje é minha esposa, a minha filha Lúcia conhecia ela, mas eu nunca tinha visto, apesar de ela ser congregada no mesmo lugar que eu congregava, mas eu estava na cabeceira da cama da mulher e ela lá no trabalho dela na igreja, que ela era zeladora da igreja. Sim. E a minha filha falou: pai, quem vem hoje pernoitar com a mãe aqui é a irmã Vicentina. Mas eu não conhecia, não sabia quem era a irmã Vicentina. E quando isso foi no sábado à tarde, esse sábado foi no dia 3 de junho de 2006. 2006. Dia 3 de junho de 2006. Quando eu chego domingo de manhã para ficar com uma acompanhante, no dia 4, eu encontro ela. Aí me apresentei como marido da paciente e ela se apresentou como a irmã Vicentina. E nós não nos conhecíamos, agora passaríamos a ser bons amigos, e tudo bem. Ela foi embora, naquele horário das 7 horas da manhã, e eu fiquei. No domingo seguinte, no sábado seguinte, aliás, ela voltou ao hospital. Mas no domingo eu não fui, porque eu precisava fazer serviços caseiros. E uma neta minha eu mandei para lá. E naquele domingo à tarde, dia 11 de junho de 2006, ela foi tirada do quarto para o CTI. E chegando no CTI, dali ficou domingo de tarde, segunda, terça, quarta, quinta-feira Deus tomou. E então liguei para esta senhora, irmã Vicentina, que hoje é a minha companheira, dizendo que ela não se preocupasse mais, que minha esposa tinha falecido. Ela me deu os pêsames e veio então me dar consolação, né, para que eu me resignasse, me conformasse com o que estava me acontecendo. E eu aceitei tudo aquilo. Ela veio no velório, foi no sepultamento, então, e foi embora para a casa dela. E após 3 meses, pastor, até meio complicado falar, eu esperava alguém da igreja que viesse me visitar. Talvez eu não fosse nem dizer assim, mas temos que falar a verdade. Eu liguei na igreja lá do Jardim Portinari e perguntei se o pastor Edson Cunha estaria lá, né? Quem atendeu foi ela. Ela disse: não, o pastor não está. Quer deixar algum recado, irmão Cícero? Eu falei: olha, eu quero que venha alguém conversar um pouco comigo. Eu estou num caos tremendo,
Porque o casamento meu com esta primeira esposa durou 56 anos. Pai. 56 anos. 56 anos. Parabéns. Glória a Deus por isso, viu? E então eu estava num caos tremendo daquela separação, assim. E ela falou, olha, eu vou falar com alguns irmãos, e mandou 2 dos irmãos vir polemizar comigo, conversar comigo um pouco. E eles vieram, o Milton e o irmão Joel vieram conversar comigo. Eles saíram e eu fiquei satisfeito de ter alguém para conversar. Eu tenho um neto que criei, morava junto comigo, mas esse neto não vivia dentro de casa. Ele vivia mais ou no trabalho ou com os colegas em alguns lugares. E após esta visita, depois de 3 meses do falecimento da minha companheira, vieram 4 irmãos e inclusive ela veio junto com esses irmãos. O maestro da banda, que era o Paulo Coelho, não sei, acho que até você deve conhecer. Paulo Coelho, a esposa, ela e uma colega dela, a irmã Eunice, vieram me visitar. E naquela visita foi a primeira vez que eu disse uma palavra endereçada a ela, porque a outra só falava. E ela calada com as mãos entre as pernas, aí eu pedi licença para que a outra parasse e falei para ela, eu falei para eles que estavam presentes, falei, essa mulher não fala. Foi a única palavra que eu falei endereçada a ela, durante todo esse trajeto que eu tinha visto ela. Fala assim, aqui eu não deixo ela falar, ela falou que eu demoro a enturmar com as pessoas que eu não conheço, e fica meio difícil para mim, não sei, então, e assim, tudo bem. As 2 foram embora, ela e a companheira dela, a irmã Eunice, e ficou o Paulo, casada com esse homem. Este homem veio a falecer na companhia dela. E daí, sabe, uma mulher sem um marido, pastor Ronaldo, sempre tem as línguas que estão a funcionar com respeito, né? Sim. E ela, então, vivia nesse dilema. E um dia vieram falar para mim que ela estava preocupada pedindo oração na igreja, que os filhos do ex-marido dela queriam vender a casa e ela não sabia para onde ir. Eu falei, não tenho nada a ver com isso, moça. Uma mulher que foi me vender pano de prato, irmã, sei lá, da igreja. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso porque eu não conheço a mulher, não sei quem é a mulher. Aí falei até assim, se essa mulher está interessada em mim, essa mulher deve ser um demônio, porque eu não tenho nenhum interesse em casamento e nem viver com ninguém atualmente. Eu estou vivendo o meu drama. Falei para essa mulher. Eu falei, traga essa mulher aqui para nós conhecermos. Agora eu sabia quem era ela, porque ela tinha estado na minha casa. Certo. Mas eu não tinha nenhuma intimidade com ela para dirigir palavras de qualquer gabarito que fosse. Nós vamos trazer sim. E não veio, depois veio buscar o dinheiro do pano do prato e veio com a mesma história. Eu revidei com o mesmo argumento que eu tive para revidar. Então, passado uns dias, no mês de setembro de 2006, veio uma outra que trazia ela aqui, filhinha para lá, filhinha para cá, filhinha para lá, filhinha para cá, difamando ela, pastor. E eu não suportei aquilo. Eu falei, traga essa mulher aqui para nós conversarmos. Vou trazer sim, irmão Cícero. Só que não trouxeram. Eu tinha o número do celular dela, disquei para ela e falei que eu queria conversar com ela. Quando ela chegou, pastor, perguntou o que é que o irmão deseja. Ela pensava que eu teria algum serviço para ela fazer, doméstico da casa, né? Que ela estava sozinha, zelava da igreja, mas tinha a folga dela, e ela pensava que era algum trabalho que eu queria dar para ela, o trabalho doméstico da minha casa, que eu morava no apartamento. Aí eu mandei ela sentar. Quando ela sentou, sem me perguntar, sem fazer outra pergunta, a não ser essa, o que é que o irmão deseja, eu disse, olha, eu não tenho casa, essa aqui está emprestada, eu estou emprestado aqui, eu comprei esse apartamento, mas passei no nome do meu neto, eu não tenho aqui casa para morar. A minha aposentadoria é uma merreca, não dá para sustentar uma mulher, porque vieram me encher a cabeça. Certo. De tudo quanto foi possível. A minha aposentadoria é uma merreca, não tenho como sustentar uma mulher. Tenho 78 anos, não sou mais um herói.
Aí falei para ela assim, pastor, quero casar com uma mulher rica que pague as minhas dívidas, que é o que eu tenho muito. E você é divorciado, eu não quero casar com divorciada. Sem ela me perguntar nada. Ela somente baixou a cabeça, depois levantou. E quem foi que disse para o senhor que eu estou interessado em homem? Quem foi que disse para o senhor que eu estou querendo mudar de casa? Casa eu tenho, aí fez assim, casa eu tenho 9 para morar. Eu tenho 9 filhos, cada um tem as suas casas. Se eu quiser ir para a casa de cada um, eu vou o dia que eu quiser. E quando ela fez esse revide, eu estendi a mão para ela e falei, amigos, sem falar mais nada. Ela falou, por que não? Aí estendeu a mão também e apertamos as mãos. E ela saiu. Quando ela saiu, ela disse para a colega dela que ela não saiu com raiva de mim. Disse que saiu envergonhada. Porque eu não disse para ela quem tinha me falado as coisas. Sim. Ela não sabia quem era que tinha falado isso para mim. E passaram-se, de um mês de setembro, chegou dezembro. 4 meses sem eu ver ela, sem conversar, sem ter nenhuma palavra com ela. Pois eu não conhecia conversar o quê? O que eu disse para ela, não queria... Ela fosse uma mulher que tivesse levado aquilo por ela mesma, porque eu creio que não foi ela que agiu. Quem agiu nela foi Deus. Então, quando ela saiu, disse que ela ia... não sabendo aonde pisava, de tanta vergonha. Ela disse que era vergonha que ela sentia do que eu tinha falado para ela sem conhecer ela. E quando passaram-se os 4 meses até chegar o mês de dia 25 de dezembro, dia 25 de dezembro eu levantei da cama, fui para o pátio do prédio, o neto tinha saído para fazer um retiro com os colegas, e os meus filhos de São Bernardo do Campo, uma moça que eu tenho como filha, que é essa Lúcia, que eu citei, morando lá no Jardim Portinari, mas não dava a mínima satisfação se eu existia ou não. E eu fiquei ali como, meu Deus, será que eu estou como um indigente na vida? Não é possível. Passou aqueles momentos, passou a tarde, eu tinha comprado um pacote de linguiça para fazer uma linguiça assada. Eu dei aquilo para o vizinho que estava fazendo um churrasco. Eu fiquei totalmente deteriorado, por ninguém me dá um telefonema, né? Nem filhos, nem amigos, ninguém. E quando passou a noite, deitei e dormi. No dia seguinte levantei, eu estava fazendo uma garagem para um colega meu que morava no vizinho apartamento. Eu fui trabalhar, dia de Natal. Para o serviço, não tinha outra coisa, eu vou trabalhar. E passou aquele dia, foi o dia 26. No dia 27 eu estava trabalhando, então aí vem meio 1h da tarde, mais ou menos, aquilo falava dentro de mim, liga para Vicentina. Falava dentro de mim, pastor. Liga para Vicentina. Eu falando isso, está gravando, a minha imagem está aí. Alguém vai dizer, não, isso é conversa fiada, não foi. Foi uma realidade. Liga para Vicentina. Eu então falei, meu Deus, ligar para Vicentina, eu não conheço a mulher, ligar para ela falar o quê? O que é que eu tenho que falar com ela? Aí fui no telefone, o telefone fixo, peguei, disquei o telefone, ela atendeu, eu falei, irmã Vicentina, eu gostaria de falar com a irmã, mas quero saber se a irmã quer falar comigo. Mas eu não me lembrava um ponto qualquer daquelas asneiras que eu tinha falado para ela. Que eu não tinha casa para morar, minha aposentadoria era uma merreca, tinha 78 anos, eu não lembrava nada daquilo quando eu disse para ela que eu queria falar com ela. E quando ela veio, aí ela não falou o que é que o irmão quer, ela falou, o que é que você quer? Aí já veio um pouco alterada, o que é que você quer? Eu falei, senta aí, no mesmo lugarzinho, pastor, de que eu tinha falado, do que ela tinha sentado quando eu falei com ela. Ela falou, o que é que você quer? Eu falei, eu quero saber de você, se você quer terminar os seus dias e eu os meus, nós dois unidos pelo matrimônio. Você quer, diga sim. Não quer, diga não. Essas foram as palavras que eu falei para ela. Eu não tive outras palavras, não veio outras palavras na minha boca. Ela baixou a cabeça, levantou. Depois de tudo aquilo que você me falou, você faz uma proposta dessa. Aí foi que veio na mente a lembrança do que eu tinha falado para ela.
Aí. Eu falei, as minhas palavras caem por terra. As de Deus não caem, mas as minhas caem por terra. Ele baixou a cabeça. Você disse que não casava com divorciado, eu sou divorciado. Eu falei, eu repito que as minhas palavras caem por terra. As de Deus não, mas as minhas caem. Olhou para mim, deu um sorriso. Eu aceito. Eu falei, então vamos falar com o pastor Edson. Ela falou, o pastor Edson não está aí, está em São Paulo. E o filho dele foi operado, não sei se eu ficou sabendo disso. O filho dele foi operado e só daqui 10 dias ele está de volta. Eu falei, então vamos aguardar os 10 dias. E naquela noite do dia 27, estava para chegar o meu filho de São Bernardo, com a esposa dele, porque todo ano ele vem comigo, né? Aí quando ele chegou, fiz avisado para ele, tudo bem, pai. Minha nora ficou satisfeitíssima, e minha nora gostava muito da minha primeira esposa. Mas eu estava viúvo. Se eu ficar viúvo hoje, por exemplo, amanhã eu tenho o direito de me casar com quem eu quiser. Certo. A palavra nos dá esse direito, né? O meu filho bronqueou um pouquinho, mas logo amansou, no dia seguinte já estava tudo bem. E agora ele vem, chega, abraça, né? Tal. Ela me levou para conhecer a família dela. Mas era tanta gente, era tanta gente. Eles moravam, o filho mais velho dela, dos homens, moravam no bairro Santa Cruz, e ela me levou lá. E neste dia apareceu também o ex-marido dela, que é vivo ainda, que é divorciado dela, né? Apareceu lá e eu olhei aquele homem. Só que ele chegou, quando eu vi aquele homem, eu pensei que fosse um depravado qualquer. Um boné virado para trás, cabelo longo, barba comprida, vestido uma bermuda no meio da perna, de tênis, uma sacola a tiracolo. Chegou, me cumprimentou, eu não sabia quem era ele, me cumprimentou. Tudo bem, como vai, senhor? Depois me apresentou as filhas, os filhos, todo mundo me aceitou. Eles hoje, pastor Ronaldo, eles me têm como eu fosse o pai deles. Isso é bom demais. Como eu fosse realmente o pai, porque eu procurei não dar nada que eu não tenho materialmente, mas o que eu dei foi carinho, o que eu dei foi boas palavras, o que eu dei foi conhecimento a muitos que estavam sem. E apesar de eu não ter muito, mas o que Deus me fez abrir a mente para ler os livros que eu não leio, eu só não leio livro pornográfico, mas qualquer livro que chegar para mim, para ler esse livro é bom para ler, eu pego e leio. A minha mente desenvolve-se nessa condição. E foi o que eu fiz, ensinando os netinhos dela como agir, como fazer. Inclusive, tem delas que já estão casadas. Eu estive na casa dela agora lá no Jardim Esmeralda, no dia de ano. Ela nos convidou para ir almoçar com ela, é uma neta dela, né? Essa menina me fazia tanto carinho como que eu fosse o melhor avô na vida dela. Na casa do avô, eles não vão, do avô legítimo. Então eu me sinto grato a Deus, muito grato a Deus por isso. E esta é a minha história. A história de uma fidelidade. É a minha história. E uma fidelidade ao Evangelho, o Senhor Jesus, né? Graças a Deus, e Deus não desampara o justo. Eu aceitei este Cristo Jesus no ano de 1964, no dia 6 de junho de 1964. Naquele dia, pastor, Satanás queria me tragar. Eu bebia, e naquele dia ele me encontrou no estado da fraqueza, disse, é hoje que eu vou levar ele. Mas Deus fez comigo como fez com Davi, achei-te, tu és meu. E eu estou nesses caminhos até hoje. Parabéns. São 51 anos que eu estou. Parabéns, senhor. O Cícero. Ó, parabéns. E para Vicentina, as pessoas abençoadas por Deus, elas têm luz. E Deus ilumina o caminho. E o senhor tem um caminho bonito da graça de Deus. Parabéns. Isto é o que eu quero levar até o túmulo. É a presença de Deus na minha vida, o bem-estar com os meus amigos, com os meus irmãos em Cristo e com quem aceitar a minha amizade. Muito bom. É o que eu quero. É uma alegria pra gente. Quis em cima de mim hoje.
Pastor Ronaldo estava em frente ao Móveis MR lá, e a Suza me abraça por trás, a Suza, minha neta, me abraça por trás. O Gui vem me sauda e diz que tinha alguém querendo falar comigo, que eu vou ver quem era o pastor Ronaldo. Aí ele me pôs dentro do carro aqui, nós estamos aqui dentro do pátio do Samelo, da fábrica Samelo, calçado Samelo. Mas ele já vai me liberar, ele já vai me soltar. Daqui para amanhã eu chego em casa, tá? A fábrica Fica com Deus, está tudo em paz, meu bem. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Que bom, viu? Aí ela vai gostar, viu? Vou só desligar aqui, ó. Ela vai gostar dessas histórias. O senhor Cícero, o senhor falou dos filhos do senhor. O senhor é filho único. Eu sou filho único. Mas o senhor tem quantos filhos? Três. Três Dois filhos? legítimos e uma mulher adotiva. Adotiva. Eles moram em Um está em São Bernardo, o outro mudou de São Bernardo e está em Praia Grande agora. Praia Grande. E eles sempre vêm aqui. O que mora em São Bernardo sempre, final de ano, sempre em final de ano ele vem. Ele passa por Porque aqui. ele trabalha, né, muito ocupado. Né? Ele trabalha com Ele trabalha numa concessionária em São Bernardo. São Bernardo do Campo. Que bom. O senhor tem quantos netos? Netos eu tenho 12. Do primeiro casamento lá, né? Só do primeiro casamento. É. Este ator não tem. Agora com a Vicentina o senhor tem uma geração. Eram 34, eu não sei se nasceu mais. Né? É uma experiência muito rica, a família, né? A família é tudo, né? Ela tem 9 filhos e todos eles são emancipados e casados. Tem uma, duas, que tem 6 filhos cada um. Certo. Depois tem 4, uma com 4, e eu sei que ao todo dá 12 netos dela, né? Parabéns. Netos dá 34, ao todo dá 34. Né? 34 dela. Parabéns. Nós estamos encerrando, é um momento gostoso e eu quero agradecer muito o nosso irmão. Eu não podia negar essa história tão bonita, viu? Eu não podia negar. Sabe, meu irmão, a gente precisa de divulgar coisas boas. Isso aqui, essa história do senhor, hoje, nos nossos dias, há muitas pessoas com medo, temor de tomar um passo. Quando se faz na dependência de Deus, na direção de Deus, é a melhor coisa na vida, né? Eu, graças a Deus, quando me casei, conheci a minha esposa. Ela não era uma virgem, era uma mãe solteira, que a criança tinha falecido. Mas eu nunca assentei no meu coração preconceito, pastor. Por nada. Por nada. Por nada. Eu digo com sinceridade. Eu nunca assentei no meu coração preconceito. Comecei a enamorar-me dela, apresentei minha mãe. Minha mãe conhecia a família dela. E já foi um bom caminho para que eu estivesse com ela. Então ela me contou todo o passado dela, menina com 24 anos na ocasião, 26 anos na ocasião e eu com 22. Ela me contou todo o passado dela, Cícero, eu sou assim, 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 assim. O médico me proibiu de eu fecundar filhos durante 6 anos e tal, tal. E aconteceu isto. Certo. 6 anos que eu estava com ela, consecutivos, aconteceu de ela ficar grávida, que é desse filho mais velho meu, que já fez 59 anos. Que coisa boa. Meu filho mais velho. E quando ela teve esse filho, ela queria uma menina. Mas aí o médico advertiu ela tomar muito cuidado, numa próxima gestação ela ficar problemática, né? Aí adotou uma menina, levou para o estava trabalhando, quando cheguei em casa, encontrei ela com aquela criança, com 6 horas de nascida. Quando eu cheguei em casa tinha 6 horas de nascida. E essa menina está com 5 filhas mulheres hoje, com uma récula de netos, que são os bisnetos meus. Só que eu registrei com o meu nome, dei o meu nome para ela. E os filhos dela, todos eles, as filhas dela, todas elas, assinam com o meu nome, que eu tenho como verdadeira filha nos meus caminhos. E
Os meus filhos, os 2 homens, aquela menina que falou comigo, a Susan, Sim, é filho do meu filho Claudio, esse que está na Praia Grande. sim. São 3 irmãos legítimos dele, e tem uma que é a Tânia, policial, não sei se o senhor conhece ela, filha da irmã daquela menina. Sim. São 4 netos que eu tenho, considero com todos, inclusive o que não é, a que não é minha neta, eu considero e ela me chama de vô. Sim. Então, o outro também já está tem 2 filhos lá em São Bernardo com ele. Eu somei tudo, deu 12. E bisnetos tem 10 bisnetos. Parabéns, parabéns. Que coisa boa, viu? Deus abençoe muito e é uma família bonita. Tudo é porque, e eu vou mostrar aqui, que é uma árvore, que é como se fosse uma palmeira, que a Bíblia fala tanto, né? Nós temos árvores bonitas, e uma árvore bonita, ela vai dar frutos e vai ser um referencial de vida. Parabéns, Sr. Cícero. Parabéns. Obrigado, mesmo. Pastor. Eu fiquei muito contente aqui. Pastor Ronaldo, registrando eu aqui. Eu que agradeço eternamente esta oportunidade que o Senhor me deu na vida, talvez a primeira e a única. É uma alegria pra gente. Para mim é muita alegria. É registrar uma vida preciosa.